O equilíbrio do São Paulo está numa peça. O Wellington Rato. E como encaixar o Rato no jogo fora, principalmente com os dois volantes. Ele e o Gabriel Neves. Repete. O Wellington Rato. Não, a última parte. Com os dois volantes. Os dois volantes. Isso, é isso. O Gabriel Neves e o Pablo Maia. O Pablo Maia. Ou o Alisson. Não. Aí, já temos uma questão. Não. Para o jogo lá contra o Flamengo, independentemente do que o São Paulo vai fazer, a gente vai discutir o Flamengo já, mas na minha visão, Pablo Maia e o Neves precisam estar em campo. E com ele o Rato. Aí sobra o Nestor. Porque não imagino que ele vá tirar Luciano ou o Lucas do time. Ou até mesmo o Caleri. Nesse aspecto, você dá uma equilibrada de um lado que não tem jogo pelo lado de jeito nenhum com o Rafinha. É muito raro. O outro lado é o lado mais forte. E se ele tiver o Caio Paulista, ele tem jogo pelo outro lado. Mesmo com o Wellington também tem. Ele foi pouco explorado no último jogo do São Paulo. O Wellington uma vez só passou. O Wellington é forte, ele tem essa condição. Se tiver o Caio, melhor ainda, que já está acostumado a fazer esse trabalho pelo lado esquerdo. E aí, como que ele vai organizar o Luciano e o Lucas sem a bola? Que acho que essa é a maior preocupação. Jogar com a bola, me parece que já sabemos. O São Paulo tem essa capacidade. Mas os resultados fora de casa não vêm porque o time não marca ninguém. É simples. O time tem dificuldade fora de casa. E não é um problema de qualidade técnica do ataque, de ficar com a bola. O time precisa marcar. Precisa se preparar para esse jogo, pensando que são 180 minutos e que vai ter a vantagem de fazer o resultado em casa. Refazer contra o Flamengo é muito difícil, né? Seja qual for o Flamengo, concordo com a Marília nesse aspecto. Então, ficou muito claro que o jogador que pode dar esse equilíbrio, e parece loucura o que a gente fala, né? Mas o Rato, ele tem 30 e poucos anos, chegou do Atlético Goianiense. Cara, química de time, montagem de time, tem muitas coisas que a gente às vezes não entende. E uma delas é essa, um jogador que faz a diferença, porque o São Paulo ganharia o cruzamento da direita para o centro e o cruzamento com o Lucas trazendo a bola para o meio para fazer o cruzamento buscando Caleri e Luciano, quando precisar do lado ofensivo. A minha dúvida é como equilibrar o time sem o Nestor para não ter que tirar um deles, porque se tirar vai ser uma grita monstro. Se ele colocar o Luciano ou o Caleri no banco, imagino que é Lucas e mais 10, que não vai colocar o Lucas, seria uma loucura. Como que ele equilibra? Tá? Eu seria até mais radical. Se o Caleri não está bem, deixaria o Caleri no banco, colocaria o Luciano com o Nestor e Rato e o Lucas por dentro. O Nestor fora de casa não joga. Então, você pode até pensar... Pode pôr o Alisson aí. Você pode até pensar no Alisson, entendeu? Ou o Araújo. E aí você equilibra ainda mais, pensando especificamente neste jogo, fora de casa, contra o Flamengo. Você pode ter o Alisson com o pé direito do lado esquerdo, o Rato com o pé esquerdo do lado direito, Luciano ou Caleri e o Lucas por dentro, porque você facilita muito para o Lucas voltar por dentro, se desgasta menos. Né? O lado é complicado, tem que voltar e ir atrás do Wesley, que é um moleque saracura, né, bicho? Moleque, se o Wellington Rato não jogar e o Lucas estiver na direita, é atrás do Ayrton Lucas. Também, você entende? Então, me parece um desperdício tirá-lo dessa posição por dentro, como um meia mais próximo do ataque, né, para fazer correr atrás do lateral. E vai ter que correr. No Maracanã vai ter que correr atrás dos laterais. Porque também o jogo do Flamengo usa muito essa invertida de bola, né? Principalmente da esquerda para a direita com o Wesley. O Wesley não é um lateral, ele é quase um atacante, ele é um atacante. Ele sai muito. Do outro lado ainda reveza um pouco, né? Joga um pouco o Felipe Luiz, joga, que também não dá para entender, e joga o Ayrton Lucas. Então essa virada de jogo do Flamengo não pode pegar o São Paulo no 1 contra 1. Seja contra o Caio, seja contra o Wellington, seja com quem for. Vai ter que ter uma proteção maior. Então pensar em se defender bem e equilibrar o time. Eu não acho que o Dorival está pensando nisso, não. Eu acho que vai, posse de bola, mesmo jeito.
Ele fala sobre isso. Ele acha imaginar que ele vai fazer uma coisa diferente do que ele vem fazendo. Eu acho até difícil essa questão Neves ou Alisson. Que talvez na cabeça do Dorival o Alisson seja melhor no jogo fora. Na verdade, assim, acho que o Alisson vem jogando melhor que o Neves. Aliás, vem marcando mais que o Não Neves. pode Neves e Alisson? Pode ser. Então, é isso que a gente está querendo. Sem Pablo Maia? Não, sem Nestor. Sem Nestor. O triângulo... 3. Pode ser. Sem Nestor. Pode ser. Então, mas tem a cara do Dorival isso? Pode ser. Um terceiro... Ele usa esse triângulo muitas vezes, né? E o Nestor, de fato, não vem bem. A questão é que você tem 2 jogadores canhotos que podem fazer o triângulo, o Nestor e o Michel Araújo. Você pode abrir mão dos canhotos e colocar 3 destros. Acho que 2 histórias, acho que interessantes sobre personagens. Esses personagens, para mim, na verdade, o que ficou dessas últimas viradas para o jogo da final numa teve o Luciano como decisivo e na outra teve o Wellington Rato. A gente fica falando só do Wellington Rato como jogador que equilibra o sistema, que é tático. O melhor jogador da partida contra o Corinthians não foi o Lucas, foi o Wellington Rato. É claro. Quem desequilibrou a partida contra o Corinthians foi o Wellington Rato. Mais do que o Lucas. Ele fez o primeiro gol da cartola, fez a assistência para o segundo gol e jogou bem o jogo inteiro. Ainda perdeu uma terceira bola lá. Então, às vezes, o jogador é meio... mas não é a grife, como disse o Massini. E, além de tudo, o Wellington Rato tem a questão física, que é muito importante. Ele resiste ao jogo praticamente todo. A outra coisa em relação ao Luciano, que pode ser a grita que o Massini falou, na verdade, acho que ela não existiria, a grita pela personalidade do Caleri ou do Lucas se eles fossem sacados, mas eles não devem ser por o seguinte sentido. Eles não têm exatamente substitutos. O Lucas pela qualidade técnica, o Caleri pela função que ele exerce. O Luciano não gosta de jogar de costas para o gol. Ele nunca gostou de jogar de costas para o gol. E o Luciano, que é um dos jogadores do São Paulo mais decisivos em mata-mata, ele não é exatamente regular, né? Porque por conta da personalidade, por conta de... E eu lembro muito uma história do título conquistado pelo Luciano no São Paulo, de que poucos jogadores conquistaram o Paulista contra o Palmeiras. Para quem não lembra, o Luciano, ele foi cortado do primeiro jogo no Allianz Parque, inclusive do banco, porque ele não queria ficar no banco. E o Crespo falou, então você não vai nem para o jogo. E o Crespo não queria levar para o segundo jogo. O Luciano nem foi ao Allianz Parque. O Crespo cortou o Luciano da delegação. Depois eles conversaram. São Paulo empatou no Allianz Parque, sem o Luciano. Ainda perdeu 2 jogadores lá, o Daniel Alves e o Benítez, no primeiro tempo. Então ele ficou sem Daniel Alves, Benítez e Luciano no jogo, conseguiu empatar. E na volta, quando o São Paulo precisava ganhar, existiu uma conversa e o Luciano foi para o banco, não para o time titular. E ele acaba fazendo o segundo gol do título e matando o Palmeiras no segundo tempo. Mas é uma amostra que trata-se de um jogador instável, que ele tem qualidades decisivas, mas ele também não é uma garantia de o que ocorre. Quando ele ficou fora contra a LDU em Quito, é um jogo muito difícil de você pegar como parâmetro, porque tem altitude, etc. O time só se equilibrou e só conseguiu achar um gol com uma jogada dele. Mas eu acho que ele é um jogador muito interessante para entrar durante a partida, desde que ele esteja mobilizado para entrar durante a partida. Se ele tiver de bico, não adianta, porque daí o cara não vai entrar. Contra o Palmeiras ele entrou na marra, decidiu. Contra a LDU ele entrou, decidiu. Ele pode ser um elemento interessante no banco. E acho que o time fica mais equilibrado como jogou contra o Corinthians. E aí, como jogou contra o Corinthians, com o Rato, com o Lucas e Caleri e com 3 jogadores povoando no meio de campo. E concordo com a Marília. Uma das questões de visitante do São Paulo passa pelo Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor, fora de casa, não funciona. Porque ele não consegue competir, ele não consegue nem defender, nem armar, nem concluir. É quase um jogador a menos. No Morumbi ele é um jogador interessante. Quando o São Paulo toma sempre a iniciativa e ele consegue fazer bons jogos. Fora de casa eu não lembro nenhum bom jogo, Nestor. Talvez o jogo contra o Palmeiras, que é utilizado como
a carta na manga. Todo mundo... O que eu acho, tirar o Nestor e colocar um jogador que jogue como terceiro homem de meio de campo melhor defensivamente, mas também apoia ofensivamente, não é trocar completamente o jeito do São Paulo jogar. É ser um pouco mais coerente com a realidade. Então, mas esse aceitar os fatos. Mas esse é o primeiro passo, né? O segundo é o que fazer com o Luciano. Porque dentro da perspectiva que o Arnaldo pintou aqui pra gente, se você não abre mão do Calleri e o Lucas é inegociável, como é que faz? Essa aqui, para mim, é a grande questão. É que eu acho que a questão do Luciano, que ela é também necessário de acompanhamento psicológico, são várias as coisas que precisam de acompanhamento psicológico. Eu faço terapia toda semana, várias pessoas precisam. O Luciano precisa, Faz bem. O Calleri precisa, todo mundo precisa. O caso do Luciano, ele ganha uma importância ainda maior, porque não adianta o São Paulo agora dizer que está acompanhando de perto a situação do Calleri. Não é assim que a gente resolve depressão. Não é acompanhando de perto. É uma questão clínica. Pode acompanhar de perto, de longe. Existe terapia até online, mas é uma questão clínica. Eu acho que o fato do Calleri estar nessa situação e ter externado essa situação torna a posição do Luciano mais importante nesse momento. Quem está fazendo gol? Quem está sendo decisivo ou mais importante nos jogos? É o Luciano em relação ao Calleri, ainda que historicamente, papapá. Nesse caso específico, você tem que empatar fora de casa? A não ser que o Calleri faça 2 gols contra o Inter? Tá resolvido. Eu acho que é o Luciano que tem que jogar. Se tiver que sair um dos 3, tem que sair o Calleri. Agora, estamos vendo aí, gol do Calleri contra o São Lourenço. Isso aí não faz 10 anos, foi outro dia. Sim. Que aconteceu. Ele não marca 5 jogos, ok, uma marca expressiva para um atacante, um centroavante. Mas a gente também não está olhando o retrato do momento que ele dá aquela entrevista e fala que está triste, não sei o quê. Mas isso não pode ser ignorado. Não. Claro que não pode ser ignorado. A questão não é essa. Mas, assim, para decretar que ele está numa má fase, ele pode estar numa má fase pessoal. Mas em campo, vocês entendem que ele está numa má fase? E o jogo contra ele foi mal. Então, mas ele coloca... Mas outros jogos ele foi muito mal, assim? Não, eu acho que coloca uma situação explicitamente, publicamente, no momento em que o São Paulo vai disputar a final mais importante dos últimos 18 anos, do ponto de vista de final, não pontos corridos, que se o Dorival coloca, parece que colocou, a não ser de novo que ele faça gols ou jogue muito bem contra o Internacional. Que o Dorival colocou o bem-estar ou possível... Ninguém se recupera de depressão fazendo gol. Só queria também deixar claro isso. Não adianta fazer um gol, não resolve o problema. Ganhar muito dinheiro não resolve o problema. Fazer um gol vai ajudando, mas não resolve o problema. Coloca o São Paulo numa situação. O São Paulo disputa uma final dessa há um tempão. Não é o último jogo. Não é o lugar que ele vai ser mais acarinhado pela torcida. Vai ser o contrário. Vai ter muito mais flamenguista. Se coloca o Calleri joga mal, sabia que o cara estava mal, por que colocou para jogar? Nesse caso, blindar o Calleri também é ajudar o São Paulo. E eu não acho que ele está numa fase horrorosa. Não virou o Yuri Alberto esse ano. Ele faz um ano melhor que o do Yuri Alberto. Por exemplo, para comparar... Agora o número de gols ia ser igual, né? É, igual. Mas, entendeu? Só que assim, neste momento, é uma final de campeonato. O São Paulo tem que estar na frente, ainda que as questões do Calleri tenham que ser acompanhadas, ajudadas, etc. Se fosse o primeiro jogo no Morumbi, talvez fosse um dia para ele se alegrar um pouco, né? Ou se conectar com a profissão, achar pela profissão um caminho de melhorar pessoalmente os problemas dele. Sendo no Maracanã, se o São Paulo vai jogar fora no Beira-Rio e no Maracanã, 10 dias também não resolve o problema de depressão de ninguém. Não existe na história da medicina nenhuma recuperação de depressão em 15 dias. Não dá. Eu acho que o Dorival precisa tomar a decisão e precisa ser agora, entendeu? Não dá para deixar para a véspera. Vamos deixar para a véspera para ver se até lá ele melhorou. Então, já vou avisar. Não vai ter melhorado. Porque não resolve as coisas assim. Não é uma contusão muscular que tem lá 3 semanas. Sabe? Não é um estiramento do músculo, não sei da... olha, grau 2, 2 semanas. O São Paulo precisa acompanhar, o jogador precisa se ajudar, as pessoas precisam ajudar, os amigos vão estar próximos. Nesse momento, o São Paulo tem uma final de campeonato. Mas eu acho que a gente cura um pouco as coisas aí, quando a gente... Embora elas estejam... Quando trata da solidão do Calleri com o jogo ruim que ele fez contra a LDU.
E aí, acho que só quem está acompanhando diariamente consegue definir qual que é a melhor solução. Quem tem mais estabilidade emocional? O Caleri ou o Luciano? Ah, Caleri. Tem alguma Caleri. solução? Não, Caleri. Nenhuma. Quem Caleri, comanda mais Caleri. o É que não são as Flamengo? mesmas Zagueiros. coisas. Estabilidade emocional Não, e depressão então, mas são coisas... assim, Por isso que eu falei, os levando em dois precisam Não, de em conta o terapia. contexto jogo, de disputar uma partida final, etc, né? É que eu acho que a questão, o Caleri trouxe nessa entrevista para a Argentina, acho que não é uma coisa também de se ignorar, né? Porque estava falando como se estivesse falou muito de estar morando fora do país há muito tempo, há muitos anos e tudo mais, que a gente também tem que ver qual é o grau disso, qual que é o grau da solidão, da situação. E eu acho que não é um gol que vai, como a Marília falou, até porque não tem jogo, mas é conversa, acompanhamento e a sensibilidade do comandante. O Luciano, ele pode passar a semana toda bem, sorrindo e chegar e ser expulso com 5 minutos do primeiro tempo. Então, e outra, fora de casa, como centroavante, para segurar a bola, para brigar entre os zagueiros, ele não tem essa característica, né? Então, o São Paulo contratou um reserva para o Caleri que não conseguiu jogar. O Erisson se machucou todas as vezes. Esse seria o jogador, o centroavante reserva, né? Primeiramente, todos os créditos aí pra Banda Esporte aí, programa G4. Link do canal do Banda Esporte na descrição aí, galera. Só ver aí embaixo aí, todo dia aí, meio-dia tem programa. Eu acho que é isso, cara. Sobre o Caleri, acompanhar de perto. Não tem como com 10 dias, como a Marília falou, com 10 dias curar isso. Mas ele tá ali perto, ali, entender a situação, ter sensibilidade e tal. Pra tentar mudar a cabeça dele aí, né? Porque realmente é uma queda de rendimento do Caleri que, cara, eu acho que só isso justifica mesmo. Porque raramente ele tem essas quedas assim no São Paulo, né? Sobre o Dorival. Dorival tem que arrumar uma tática aí, tem 10 dias aí para descansar, né? Chegar no Maracanã, fazer pressão alta, né? Ou se não, fechar ali a linha bem ali, para segurar o Flamengo no Maracanã. Esse jogo pro São Paulo ser campeão, galera, é essencial, né? Se o São Paulo sair de lá com empate, cara, é ótimo. Porque para decidir no Morumbi é outra parada, é outro jogo no Morumbi. Começar o jogo do Morumbi 0-0 com o Flamengo na final é outro jogo, é outro clima. O clima vai ser hostil pro Flamengo, né? A torcida, por que vai ser hostil? Porque a torcida vai jogar junto e tal. Então, o Dorival tem tempo pra isso aí. Eu jogava com Rato sim, tá? Rato, botava Pablo Maia, Gabi Neves e Alisson, porque Gabi Neves tem uma saída muito boa também. Fechava ali o meio de campo ali contra o Flamengo no Maracanã e fazia o tempo passar. O tempo passar, cada vez que o tempo passa, o Flamengo fica mais nervoso, vai se expor mais, o São Paulo pode acertar um contragolpe. Então, a minha visão é essa, não sei a de vocês aí, comenta aí embaixo aí qual é a de vocês também, se vocês concordam ou não, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta pra vocês e não esquece de deixar o like e se inscrever, galera, porque chega pra mais São Paulino, valeu? É nóis, vamos São Paulo!